Eu tenho uma pergunta para você. Você queimaria um livro? Pois é, a queima de livros costuma ser algo assim relacionado à barbárie, à ignorância, coisas desse tipo. Mas será que existem livros que merecem ser destruídos? O reformador Martim Lutero achava que sim. O resultado de todos os questionamentos que foram levantados por Martim Lutero lá no início do século XVI foi a sua excomunhão da Igreja. Excomunhão é isso mesmo que você está pensando. Ele foi expulso da Igreja Católica da época pelo próprio Papa. Muitos líderes costumam agir dessa maneira, contra qualquer coisa que se pareça com ameaça ao seu poder. Não sabendo lidar com críticas e com o pensamento divergente, preferem eliminar o incômodo. No ano de 1520, sabendo que a decisão do Papa era essa, ou seja, excomungar Lutero, o reformador meio que desiste de qualquer possibilidade de ainda caminhar com a reforma a partir de Roma, ou de contar com Roma e a Igreja instituída. Como Lutero demonstra isso? Bom, ele simplesmente queima a bula papal. A bula é uma espécie de documento que oficializava a expulsão de alguém da igreja. Mas não só isso, a fogueira ela seria alimentada com vários outros textos, com vários outros escritos de papas, incluindo o direito canônico e também outros documentos romanos. Importante lembrar que a própria Igreja, em seus julgamentos contra o reformador, já havia determinado que os textos de Lutero deveriam ser queimados. É muito interessante observarmos alguns aspectos daquela época de Lutero e comparar, guardadas, obviamente, as devidas proporções e também o contexto histórico. E comparar com os tempos em que vivemos hoje. Nós vivemos um tempo de larga proliferação da informação. Isso incomoda muito as autoridades e pessoas que detêm o poder. A maneira como essas pessoas incomodadas com a disseminação da informação costumam lidar com o problema é tentar calar, censurar, criticar. Elas se incomodam com o fato de as pessoas comuns terem a possibilidade de se manifestarem, de exporem livremente as suas ideias. Basta considerarmos como o advento da internet, que deu voz a praticamente todo cidadão, e também as redes sociais, como tudo isso é criticado por lideranças, pessoas em cargos de poder, aqueles que não gostam que o cidadão comum tenha a liberdade de opinião e de manifestação. A internet e as redes sociais fizeram com que as ideias voassem livres, independentemente de quem as produziu. A opção compartilhar é como uma fagulha no monte de palha seca. E querer calar ou censurar essas manifestações acaba sendo, na realidade, tentar apagar o fogo com gasolina. Se você consegue observar este fenômeno em nossos dias, imagine agora que o início do século XVI experimentava o advento de outra tecnologia que revolucionaria o mundo pela capacidade de reproduzir textos, ideias colocadas em papel e livros. Se a internet vem causando uma verdadeira revolução nesse início de século XXI, a invenção da imprensa pelo alemão Johann Gutenberg no século XIV ainda resultou em uma grande revolução que transformou a cultura e a sociedade europeia durante a modernidade. O sucesso da imprensa de Gutenberg começou com a publicação, vejam só, da Bíblia e se tornou intensa no período da Reforma Protestante. Imagine a demora que antes era reproduzir um texto de forma manual, escrevendo tudo à mão mesmo. Agora, tudo podia ser agilizado e reproduzido de forma nunca visto antes. Ao terminar de escrever suas 95 teses e fixá-las ali na porta da Catedral de Wittenberg, qualquer pessoa que achasse aquilo interessante poderia dar os devidos encaminhamentos àquilo para que o texto fosse reproduzido, publicado, compartilhado. Isso mesmo. Os panfletos que Lutero escrevia passaram a ser rodados nas máquinas de imprensa, réplicas do modelo de Gutenberg, pelos principados alemães, entre aqueles simpáticos à causa reformista.
Lutero, para você ter uma ideia, sequer sabia onde, quando e em que proporção seus escritos estavam se multiplicando e se espalhando pela Europa. Algo jamais visto estava ocorrendo. Em outubro de 1518, foi publicada uma primeira coletânea de escritos de Lutero na Basileia, Suíça. No ano seguinte, já saía uma segunda edição ampliada. Essas foram publicações assumidas pela gráfica, sem qualquer participação de Lutero. É claro que, mediante essa propagação do pensamento de Martim Lutero, as opiniões elas se dividiram. Houve quem recebesse tudo de forma positiva, com aplausos, mas houve também quem torcesse o nariz, aqueles que rejeitaram os textos, acreditando que o melhor mesmo era permanecer em sua defesa da posição oficial da Igreja. Fato é que não adiantava brigar com a realidade. As ideias, os textos, os argumentos estavam aí, se reproduzindo, se espalhando sem qualquer chance de controle por parte da Igreja instituída. Restava apenas tentar calar a origem dessas ideias, ou seja, restava tentar calar Martim Lutero. Cardeais, faculdades como Colônia, Lovaina, publicaram condenações a Lutero e seus textos. Daí, para resumir a história, após uma série de debates e enfrentamentos, é decidido finalmente que Lutero seria excomungado. E não apenas isso, vejam só, os livros, todos os textos de Lutero deveriam ser queimados. Lutero deveria ser cancelado. Mas não era tão simples, não se tratava de um cancelamento de redes sociais como nós conhecemos hoje. As medidas contra o reformador implicavam numa condenação que colocava em risco a sua própria vida. Podemos retornar a estes episódios em um outro momento. Fato é que Lutero decide apoiar uma queima de textos, de livros da Igreja em resposta à sua excomunhão e a queima dos seus livros que fora ordenada pelos representantes da Igreja. No dia 3 de outubro de 1520, foi entregue à Universidade em Wittenberg a bula de excomunhão da Igreja se Lutero não renunciasse a seus pontos de vista dentro de um prazo de 60 dias. Seus livros deveriam ser queimados. Qual foi então a resposta de Lutero diante dessa decisão das autoridades da Igreja? Em 10 de dezembro de 1520, Lutero queimou a bula de excomunhão em público juntamente com o direito canônico e outros documentos romanos. O evento foi organizado por Johann Schneider, que aparece aí em algumas traduções como João Agrícola. Ele tinha sido aluno e amigo de Lutero. Claro, outros estudantes também participaram da fogueira. E, uma vez que a fogueira estava acesa, crepitando com as páginas dos mais diversos textos que incluíam escritos de adversários de Lutero, chegou o momento de o próprio reformador se aproximar e atirar as chamas à bula, o documento que o ameaçava de excomunhão. Ao fazê-lo, Lutero teria emoldurado o gesto com as seguintes palavras: "Porque corrompeste a verdade de Deus, corrompa-te hoje o Senhor, para o fogo com isso." Nós dissemos que a fogueira de 1520 simbolizava a definitiva resposta de rompimento de Lutero com os poderes de Roma. E isso fica muito evidente quando é lançado à fogueira também o chamado direito canônico. Isso significava que Lutero estava questionando, ele estava desprezando a validade de todo o sistema jurídico que o condenava. Junto com esse gesto, Lutero alertava seus companheiros, os estudantes que ali estavam, de que dias difíceis estavam por vir e que todos deveriam ficar atentos às repercussões e represálias do poder papal. Já no dia seguinte, dia 11 de dezembro de 1520, Lutero começa a trabalhar um texto para justificar a sua participação na queima dos livros do Papa. O texto pode ser encontrado na segunda edição das obras selecionadas de Lutero, que estão publicadas em português. Vou deixar o link abaixo na descrição, dá uma conferida lá depois. O texto em que Lutero explica e justifica a fogueira é intitulado "Por que os livros do Papa e de seus discípulos foram queimados pelo doutor Martim Lutero?" Ali, no texto,
O reformador deixa claro que o seu entendimento é que ele está lutando contra a falsa doutrina da igreja. Com relação à queima dos livros, Lutero se baseia no episódio narrado no livro de Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 19, o verso 19. Lembremos que ali, conforme relato bíblico do livro de Atos, o apóstolo Paulo encontrava-se na cidade de Éfeso, onde ele pregava regularmente na sinagoga. Muitas pessoas ali passaram a crer em Jesus, inclusive ocultistas que, em clara manifestação de renúncia à sua antiga vida e práticas no ocultismo, reuniram-se para queimar seus livros em público. Argumentando então, com base em Atos 19:19, Lutero dirá que é um velho costume queimar livros venenosos e maus. Ou seja, Lutero compreendia que nem todo tipo de literatura merece ser propagada. Existem sim textos ruins que podem desviar as pessoas, mas claro, há todo um contexto aí. Lutero estava de alguma maneira também reagindo a tudo que ele vinha sofrendo, inclusive com ameaças de que os seus próprios textos, os seus próprios livros deveriam ser queimados. O que está claro a esta altura dos acontecimentos é que o rompimento de Lutero com Roma já não tem mais volta. Lutero já não usa de meias palavras para se referir ao Papa como um verdadeiro anticristo. Em sua fundamentação a respeito da queima dos livros, Lutero diz a certa altura: "Eu não teria empreendido tal obra se não tivesse ficado sabendo e visto que o Papa e os seus desencaminhadores papais não só erravam e desencaminhavam, mas após muitas instruções que dei em vão, estão tão completamente endurecidos e empedernidos em seu erro não cristão e na corrupção das almas, que não apenas não se querem deixar orientar e ensinar, mas condenam e queimam a doutrina evangélica cegamente, com ouvidos e olhos tapados, para confirmar e conservar sua doutrina anticristã e diabólica." Lutero não poupa aqueles que ele entende serem os responsáveis pelos desvios na igreja. Ele bate duro, com palavras firmes. Quem se aventurar a ler Lutero verá como ele não é nem um pouco do politicamente correto. Em sua justificativa, Lutero chega a citar alguns artigos do direito canônico, como por exemplo este: "Se o Papa fosse tão malvado que conduzisse ao diabo pessoas com grandes multidões, ainda assim ninguém poderia censurá-lo por causa disso." É claro que havia muitos outros textos, mas em relação a essa parte em específico, Lutero diz: "Este artigo, por si só, já seria razão suficiente para queimar todos os livros do Papa." Lutero acusa os documentos de, em muitas partes, colocar o Papa acima das Escrituras e até mesmo, em alguns casos, acima do próprio Deus. Falando com certa ironia, Lutero resume assim o que ele entende estar no tal direito canônico: "O Papa é um Deus sobre a terra, acima de todos os seres celestiais, terrenos, espirituais e mundanos, e tudo lhe pertence. A ele ninguém pode dizer: o que estás fazendo?" Ou seja, quem ousará questionar tão importante figura? Todo aquele que se atrever a questionar deverá ser repreendido e, se insistir, severamente punido e até mesmo excomungado. Mediante um poder que manda queimar não apenas livros, mas até mesmo as pessoas que ousassem questionar, era compreensível, dizia Lutero, que tão poucas pessoas ousassem questionar, ousassem apontar os erros. Para citar apenas um exemplo emblemático do espírito da época, 100 anos antes, uma espécie de profeta da Reforma havia sido condenado. Em 6 de julho de 1415, João Hus foi despido de suas vestes clericais, enfeitado com um chapéu de burro com desenhos de demônios, amarrado a uma estaca para ser queimado até a morte. Enquanto ainda estava consciente, apesar das chamas que já o envolviam, ele confiou a sua alma a Deus e cantava um hino a Cristo. E uma vez morto, as autoridades ainda trituraram seus restos mortais e os jogaram no rio Reno para impedir que fossem venerados por seus seguidores. Esta era a resposta das autoridades religiosas a todos que ousassem questioná-los. Enfim, os tempos mudam.
Mas, embora as sensibilidades de hoje não aceitem mais julgamentos tão violentos, maneiras mais sutis e racionalmente justificadas continuam silenciando vozes inconformadas. Uma pena que o espírito da reforma de Lutero também seja algo cada vez mais estranho, mais raro hoje. Ironicamente, nas igrejas que levam o rótulo de evangélicas, de protestantes. Como Lutero deixa claro, ao final do seu texto, há quem na igreja, por medo ou insegurança, é incapaz de lidar com críticas e divergências. Não aceitam serem corrigidos, desejam apenas para si o direito de a todos julgar e corrigir. O Papa, porém, a todos quer cegar os olhos, não quer deixar ninguém julgar, mas julgar só ele, a todos. Tão incerto e temeroso está de sua causa e de suas ações. Este é Lutero, o reformador que ousou questionar sim, mesmo que houvesse um pesado preço a pagar. Deus abençoe você e seja você uma bênção.